Então hoje, cadê? Dia 10/4, oitavo F. Pessoal, marcada a avaliação para depois de amanhã, tá? Vou procurar fazer uma prova que seja fácil para eu corrigir. Estou bem apertado com essas correções. Estou olhando os trabalhos lá. Em geral, pessoal, não sei como é que eu vou fazer aqueles trabalhos. Que em geral, se eu fosse corrigir ao pé da letra mesmo, pouco proveito. Pouquíssimo proveito. Então, quase todas as tarefas erradas. Meio sem noção. Eu tenho a impressão, pessoal, impressão assim, modo de falar, né? Meia certeza. Pouca gente fazendo tarefa. E aí, assim, até o visto que eu dei hoje, né? Muita coisa sem noção, sem lógica. Alguém fez errado, vai lá, copia errado do outro. Se eu perguntar como que você chegou nesse resultado, né? Aquele silêncio. E assim fica difícil de chegar no resultado. Esse assunto em particular, ele começa simples e depois eu falo, eu tenho dificuldade com ele. É um exercício mas são exercícios bem chatos, que tem muitas variâncias. Para avaliar essa turma, nem vou chegar nesses termos mais difíceis, mas é importante a gente saber que existem. E como que sai deles, tá? Mas vamos lá. A gente vai fazer uma correção hoje. O que eu não consegui corrigir hoje, eu pretendo amanhã fazer uma revisãozinha de prova. Tá? Isso aqui já é uma revisão de prova, a gente já vai estar vendo um pouquinho de permutação, princípio fundamental da contagem, anagramas. Mais ou menos isso que eu vou fazer. Mas eu pretendo fazer a prova de uma forma que seja mais fácil para eu corrigir. Só isso. Mais fácil para nós também. Não sei. Pelo que eu vi na última prova, tudo é difícil. Aí se eu colocar 2 mais 2 vai ser difícil. Vai ter gente colocando prova em branco. Mas vamos lá, pessoal. Então, correção da página 57. Terminou a 57, a gente passa lá para 65, tá? E amanhã a gente, então, não precisa trazer aquele livrinho fininho. Eu vou usar o tempo que a gente tiver para fazer uma revisão. Principalmente da unidade 2. É difícil. Tá? Eu acho fácil. Mas eu sou professor. Vamos lá. Considerando a palavra maxi. Então, o que a gente está considerando aqui é essa palavrinha de 4 letras, as 4 letras diferentes. Determine a quantidade, letra A, total, no caso aqui de anagramas, né? Pessoal, está pedindo a quantidade, não está pedindo para escrever todos eles não, tá? Então esse quadro aqui embaixo é desnecessário. A resposta é 24, mas vamos ver como é que a gente chega nela. Tá? São 4 letras. Eu tenho 4 opções aqui, né? Que eu tenho que preencher. Na primeira eu posso colocar qualquer uma das 4 letras. Quando eu escolho uma letra para colocar, sobram 3, depois 2, depois 1. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Esse é o sentido ou a explicação disso daqui, tá? Oi? Eu acho que, sei lá, tinha que perguntar para quem bolou, né? Aqui ele colocou todas as 24, mas não tem necessidade, não está falando para escrever as 24, né? Determine a quantidade é 24 anagramas. Bom, questão 2, deixa eu ir lá buscar no livro. Questão 2 não, letra B. Consoantes são 2, né? Oi? Consoantes são 2, né? Nessa palavra tem 2 consoantes e 2 vogais. Fazer coisa das consoantes. Vamos lá. Colei. Letra B. Coisa da torre. Vamos lá. Dos que se iniciam por consoantes. Então, se a gente pensar no princípio fundamental da contagem, são 4 letras. Na primeira letra aqui eu tenho que usar consoante. São 2. Das 4 letras eu já usei uma.
sobram 3, depois 2, depois 1. Então 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. E 12 vezes 1, 12, né? Vamos lá, deixa eu explicar de novo do começo. Quantos anagramas começam com consoantes? 2. Tá? Vamos lá. Coloquei, são 4 letras. Então, coloquei 4 risquinhos. No primeiro caso aqui, tem que começar com consoante. Ou é o M ou é o X. Eu tenho 2 opções. Muito bem. Depois aqui, eu tenho 3 letras. Eu usei uma consoante, eu ainda tenho outra consoante, mais 2 vogais. Então eu tenho 3 letras. Agora eu usei 2 letras. São 4, faltam 2. Agora eu usei 3 letras. São 4, faltam 1. Aí é só multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Melhorou? Isso aqui é o princípio fundamental da contagem. Você vê quantos eventos são. No caso aqui eu vou colocar um anagrama de 4 letras. Anagramas eu tenho que usar de acordo com as letras que são sugeridas. Uma de cada. Tá? Vamos lá para a letra C. Pessoal, quando começa a ter mais alternativas, as coisas começam a ficar mais confusas. Tá? Então, por exemplo, vou tentar explicar de um jeito aqui. Não sei se igual. Eu estou copiando também as respostas do livro. Qualquer coisa depois eu jogo lá no PDF e vocês dão uma olhadinha, tá? B, C. Professor, então seria 12 também, senhor. 12 mais 12, 24. Então seria 12. Calma aí, mais ou menos, vamos lá. Calma, vamos lá. Pessoal, dos que tem vogais juntas, cuidado com isso daqui, tá? Quando tem vogal junta, são 4 letras. Uma delas você vai contar como uma só. Porque ou vai ser A e I, maxi, ou vai ser I e A. E aí você tem que levar em consideração isso aqui também, ó. Essas aqui sempre tem que estar juntas. Certo? Então você usou 2 letras aqui, ó. Você só tem mais 2 letras. O M e o X. Então quando for fazer lá os risquinhos, não são 4 mais. São 3, porque o A, as 2 vogais tem que estar junto. O A e o I tem que estar junto. Ou o I e o A. E leva isso em consideração que muda. Tá? Então aqui, ó, eu tenho 3 opções. Ou começa com consoante, o N ou o X, ou vai começar com vogal. Tá? No caso aqui, 3 opções. Vezes 2 opções, vezes 1. Só que isso aqui eu contemplo só uma das alternativas. Tá? É como se eu estivesse fazendo aqui o A e o I. Então do A e o I, 3 vezes 2 vezes 1. Deu 6. E se eu fizer agora do I e do A nessa ordem, eu vou ter outros 3 vezes 2 vezes 1. Tá? E aí eu tenho 12 anagramas. Veja, o livro ele responde meio que diferente, ó. Ele conta um caso e depois ele só multiplica por 2, que ele tem 2 alternativas. É como se eu fizesse uma permutação de 2 vezes 1, tá? Porque tem 2 vogais. E aí ele pega o resultado e multiplica por 2. Depois ele pensa de uma outra forma e faz o cálculo aqui também. Oi? Não? Tá. Tanto certo, mas assim, quando começa a ter bastante restrição, bastante regrinha, e se começa com isso, termina com aquilo, começa a ficar complicado, tá? Bom,
Letra D, deixa eu salvar isso daqui. Oitavo F, só que hoje é o famoso dia 10. Véspera do dia 11. Quase nunca falo isso. Como assim, senhor? Como assim o quê? Não entendi isso daí. O quê? Véspera do dia 11. Uai, não é véspera de amanhã? Hoje? Um dia depois de ontem? Hoje é depois de ontem. Claro, né? Então, o que você está duvidando? E hoje é véspera de amanhã. Bora lá. Pessoal, olha só. Agora, dos que tem vogais juntas e consoantes juntas. Esse daqui, por exemplo, é um cálculo extremamente difícil. Porque, primeiro, pode ser A, I, e pode ser I, A. Da mesma forma... Pode ser na prova não. Vou procurar uma ou outra só para colocar. Quanto é isso? Você tem que tomar foto. Ou pode colocar MX, ou pode colocar XM. Só que tem o seguinte, não são 4 letras? Então, sendo 4 letras, eu só tenho essas duas combinações. Pessoal, silêncio aí atrás. Então, só que aí tem mais um detalhe. Não está falando que pode começar com vogal ou tem que começar com consoante. Isso aqui pode alterar mais uma vez. Primeiro eu tenho 2 opções de vogais e 2 opções de consoantes. Só que eu tenho que multiplicar isso aqui mais uma vez por 2, porque eu posso inverter a ordem das vogais e das consoantes. No sentido do seguinte, ou eu começo com vogal e termino com consoante, ou eu começo com consoante e termino com vogal, tá? Essas contas aqui, gente, é de fundir a cuca, tá? Não são fáceis, não. Quando começa a colocar um monte de restrição, faz isso e se fizer isso tem que fazer aquilo, porque termina desse jeito, porque tem que estar junto, porque tem que estar separado. É bucha, tá? Não é fácil de pensar, não. Aí eu vou ver se eu coloco só umas 10 dessas mais difíceis pra vocês. Eita, professor, que eu não tô colocadinho não. Aí as minhas saíram batendo pro X. Tá, tô brincando, gente. Marcou pra mim, vai ser... Pra você não reprovar de ano, pelo jeito, não seja muito difícil, não. Que isso, senhor? Ou precisa? Vamos lá. Isso é desumildade. Questão 2, por exemplo, gente. Uma loucura. Tá? Vou pôr lá, a gente vai começar a ler ela e ver como é que funciona. Professor, Oi? nossa. Passou um pouco aí da prova pra nós ver. Não, eu não fiz a prova ainda. Vou fazer hoje ou amanhã. Vamos lá. Pessoal, presta atenção aqui. Vou ler. Quantos anagramas e meios, são 3 vogais e 3 consoantes, começam e terminam por consoante e tem as vogais juntas? Então veja bem, vamos começar assim, ó. Uma consoante, lá no final, outra consoante. Por enquanto o que eu tenho é isso aqui, ó. São 3 consoantes, então para eu começar eu tenho 3 opções. Usei uma das consoantes. Ficou 2. Usei uma das consoantes, ficou 2. É que tem uma galera lá que se ela só para de falar se eu parar de falar também. Bom, vogais são 3, mas elas têm que estar juntas. Se são 3, eu posso arrumar elas da seguinte forma. Pode começar com A, com E e com I. A, E, I. Mas eu posso mudar também essa ordem. A, I, E, A, I, E, A, E, I. Esse negócio buga. Tô parecendo, bugamente mesmo, parece aqueles mudos falando, né?
Não pode, eu gravei. Mas assim, ó, só das vogais, 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Isso aqui são as vogais. Ainda tem uma consoante aqui, ó. E só é uma consoante. Só nós temos um outro problema. Deixa eu colocar aqui continha de vezes. Deixa eu apagar meu 1 aqui, que meu 1 ficou muito feio. Tá complicado isso. Sim. Bom, por enquanto são essas multiplicações. Aqui eu poderia até tocar por 6 já, tá? Mas a questão é que essas vogais, elas podem vir para cá e essa consoante vir para cá. Eu ainda posso alterar, tem uma alteração aqui ainda possível. Depois da consoante pode ter outra consoante, ou depois da consoante pode ter uma vogal. Eu tenho que variar isso aqui mais uma vez. Tem mais uma conta dessa daqui, ó. Tá? Então, na verdade, isso aqui vai dar 6 vezes 3, 18, 18 vezes 3, 36. Aqui a mesma conta também vai dar 36. Somando esses dois casos, deixa eu até fazer assim, ó. Aí de novo vou ter que parar a aula para dar bronca, porque não dá para ficar 1 minuto quieto. Meu Deus, cadê o respeito de vocês? Tá? Nossa, deu. Então, somando isso daqui, 36 mais 36, são 72 anagramas. Mas é igual eu falei, gente, quando tem muitos casos, é difícil de resolver, tá? Não é tão fácil, não. Tem uma explicaçãozinha escrita aqui do livro, depois qualquer coisa no PDF vocês leem. Certo, Ian? Ian? Certo? Você falou que não estava entendendo, está olhando para trás agora? Também tem uma galerinha ali, 6 alunos mais ou menos, que eu estou percebendo que... Vamos lá. Já foi a 57? Já, só falta um aqui. Agora 65, né? Senhor, falta uma, 2. Falta dar 2. É verdade. Eu tô corrigindo errado aí, senhor. Que página é agora? Ó, corrigi bem errado. 65. Essa página 65 que poucos alunos fizeram, hein? Vamos lá. Vou fazer mais ou menos igual eu fiz, tá? Vou pegar lá a resposta do livro. Vocês vão ver. Muita gente sem fazer tarefa. E alguns... Professor, a Lorraine vai ficar de novo na ata. E alguns... eu tenho a impressão que essa daqui ninguém acertou. Vamos lá. Pessoal, aqui percebam que não é anagramas. Deixa eu pegar. Gente, lembrem-se. Vamos lá, pessoal. O nosso acordo era que podia fazer isso para não atrapalhar a aula. Mas cada um que sai tem que dar um show. E toda hora, gente, mas tá ficando muito chato. Tá ficando tudo gravado esses trem. Toda hora tem que ficar dando bronca. Meu Deus, eu acho que terceira série não dá tanto trabalho. Vamos lá. Usando os algarismos, tem uma restrição aqui de quantidade de algarismos. Eu só posso usar esses 6 algarismos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não pode usar o 7, não pode usar o 8, não pode usar o 9, não pode usar o 0. São só esses 6. Responda. Quantos números podem ser formados com 3 algarismos? Pessoal, princípio fundamental da contagem.
Oi? Vai lá. Princípio fundamental da contagem. Se são 3 algarismos, coloco 3 risquinhos. Quantos números eu posso colocar aqui? 6. Posso colocar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Quantos algarismos eu posso colocar aqui? 6. Não tem nenhuma restrição. Pode repetir, o número pode ser 222. Por isso que eu errei. Tá? Ah, tá. Aí eu fiz tudo. E aí vai dar esse valor aqui, ó, 216. Fez a primeira? Do jeito que fez a primeira, você faz as outras. Aqui são 4 algarismos. Então, 1, 2, 3, 4. 4 algarismos? 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Você pega 216 e multiplica por 6, vai dar 1296. Aqui embaixo, 5 algarismos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Se você pegar 1296 e multiplicar por 6, vai dar 7776. Tranquilo? Bom, vamos lá. Era bem, 2. A 2 tem restrição. A 2 você vai pegar os mesmos números, as mesmas letras lá, A, B, C, D, só que você vai fazer a conta agora como se ele não pudesse repetir. Você fez a 2 na 1. E a 1 daí, e a 2 daí, como é que você fez? Aí vai saber, né? Então vamos lá. Ó, ainda em relação à atividade anterior, resolva novamente os itens A, B e C. Aqui seria para o A, aqui seria para o B, aqui seria para o O, para o C, tá? E aí é o seguinte, agora tem restrição, ó. Considerando que os algarismos não podem ser repetidos. Então, no primeiro era 3 algarismos. Quando eu vou fazer o primeiro tem 6, só que agora ele não pode repetir. Então o número que eu coloquei aqui não pode ser para cá. Aí ele fica 6 vezes 5 vezes 4. E aí a gente chega no valor de 120. Tá? O outro vai ser a mesma coisa. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Vai dar 360. Dá para ler ou está muito pequeno? E que isso, senhor? Pra ver de boa? Foi no máximo. Aí. Aqui. São 5 algarismos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então primeiro você pode pôr 6. Aí você colocou aqui, o número que você colocou aqui não pode mais pôr lá. Tá? Que aí tem aquela restrição que o número não pode repetir. Então aí ficou 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. E se tivesse 6, professor? Aí você daria 720 também, né? Porque só sobra 1. Multiplicar por 1. Não, mesmo. Tranquilo, gente? Deixa eu voltar lá no zoom que dá para enxergar. Aí. Aí, graças a Deus. Agora a questão 3. Aonde que tá? Questão 3. Esse exercício, pessoal, bastante gente falou que não estava conseguindo fazer. Esse exercício é um exercício fácil. A quantidade desses exercícios que tiver na prova tem que ser a quantidade de acerto de vocês. Apesar de ser um universo que eu não conheço muito, só sei o que é batom. Poxa, como que é isso? Quê? Tô brincando, no alemão eu sei. Só não sei pra que tanta cor, mas vamos lá. Que isso, senhor? Tudo isso de cor de batom? Bruna tem em sua coleção de maquiagem 7 cores de batom. Pessoal,
Então a primeira coisa que ela vai escolher é batom. Tem 7 opções. Aí 5 cores de blush. Blush é para passar na bochecha? É. E 8 cores de sombra. Sombra é pra pôr no olho? Não sabe. Então é isso. Pessoal, é essa a conta. Então veja bem, conforme você vai lendo, você já consegue ir montando. Tá? A questão é, a conta em si é fácil. 7 vezes 5 vezes 8. A questão é montar ela. Se você não monta, você não resolve. Se escolher exatamente uma maquiagem de cada uma das citadas para usar, de quantas maneiras diferentes ela pode compor sua maquiagem? 200. Gente, toda hora eu tô tendo que parar a aula para chamar atenção. Parece que vocês esperam eu falar para falar de cima, gente. Tá muito chato, tá muito desgastado. Eu não sei se vocês perceberam, mas minha voz não tá aguentando mais. É segunda-feira hoje, minha voz já tá ruim. É o tempo todo tendo alguém falando junto, eu tendo que falar mais alto. Eu não consigo dar 2 minutos de aula sem chamar atenção. Cara, tá muito chato, vocês não param. Eu falo, gente, para, vou explicar. Começa a explicar, começa a falar. Então, vou pegar a resposta aqui do computador. Será que vocês... Ó, 6:16, vamos ver que hora que eu vou dar outra bronca. Questão 3, agora vamos lá para a questão 4. É 4? É. A questão 4, pessoal, ela só é chata porque as contas são bem altas. E uma coisa que às vezes os alunos não sabem é a quantidade de letras que tem no nosso alfabeto. Alguém sabe? Quantas letras nós temos no nosso alfabeto? O William acabou de 6. William tem gente lá fora, William. Professor, o William tá saindo de gente lá fora. Espera um pouquinho. Ele tá proibido. E depois ele nem esperou. E você tá proibido de lá fora. Você o seu nome foi fácil? Gente, merda. Opa! Vamos lá, pessoal. Alguém mais saiu? Tem outro ali na porta para sair. Tá dando briga. Eu vou começar a não deixar ninguém sair mais. Faz isso. Não, pode fazer Pois isso. é. Pode fazer isso. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ler o exercício aí. Já tive que parar para dar bronca de novo. Vai lá. Que hora que foi? 6:17. 1 minuto. Para atribuir o código de um dos livros de uma coleção, foi usado o padrão de 4 letras do nosso alfabeto, seguidas de esses 3 símbolos aqui, ó. Underline, qual é que é o nome desse? Hashtag, arroba. E esse aqui eu acho que é aquela letra. É o 8. Não, E. É o 8? Assim é um S. Eu esqueci que é isso. Assim é um S. Assim eu sei que é uma letra musical. Parece um E. É o William, professor. É um E? Não é de sapo. Tá. Essa letra aí, ó. Essa letra aí. Depois vocês investigam como que a gente chama ela. Pra mim é uma letra... De repente tem mais de um... Mas pra mim é um símbolo de uma nota musical. Deixa eu perguntar aqui no Google. Não, Pera aí. professor usando o Google. Professor Símbolos de notas musicais. Deixa eu ver a imagem. Aí, ó, tá aqui a primeira. Nesse daí não, senhor. Já tá mais bonitinho. É pra ele, professor. E pra mim que é essa. Não, professor, nada a ver. Clap. Pra mim também é essa. Que frescura. Essa não, professor. Olha lá, Essa você daqui, vê. ó. Essa daqui, ó. Minha amiga, olha Ah, pra mim é essa aqui. Essa não. Se o Ó. pra mim também é essa, professor.
Nada a ver? Tá, já foi. Deixa eu voltar lá para a aula. Importante a gente resolver isso daqui. O importante aqui no caso é que são 3, né? No final ou vai ter esse símbolo, ou vai ter esse símbolo, ou vai ter esse. Seja ele o nome que for. Então, ó, é um dos 3 aqui que é usado no final. A questão é, são 4 letras. 1, 2, 3, 4. Como nós temos 26 letras, tá? Opa, tá faltando um vezes aqui. 4 letras seguidas de um desses 3 símbolos, né? Então, faltam vezes aqui e o 3. Segundo o cálculo aqui dele, dá 1.370.928 anagramas. Tá? Vou procurar evitar esses números muito grandes na prova, tá? Mas seria 26, não pode pôr? 26 vezes 26, tá? 26 vezes 26 são 4, falta 1, vezes 26. E por último, vezes 3. Tá aí, ó, 1.370.928. Você quer... Sim. Você quer ganhar 1 milhão? Então. Pera aí. Eu acho que Isla é de outra turma. Oitavo dele, não é aqui? Não. Oitavo D é sala 18. Desculpa. Tchau. Tchau. Professor, eu tenho, agora ela chegou, esqueci que foi falar. Foi a 4? Eu vou vir uma boa. Eu interpretei mal. Deixa eu aproveitar a fala do Pedro aqui, ó. Tem muita questão aqui de interpretação. E igual eu falei, quando tem muitas restrições e coisas assim, olha, é difícil, tá? Não é fácil não, esses exercícios são bem chatos. Uma das coisas aqui que a gente pode perceber nos exemplos, ó, que as letras poderiam repetir, tá? Então não seria 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23. Mas se falasse, se tivesse aqui escrito que não poderia usar a mesma letra 2 vezes, aí seria isso, 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23. Ok? Acabou? Acabou. 1 milhão, professor? Professor, você quer ganhar 1 milhão? Hein? Eu queria, o duro é ganhar, né? Quer ganhar 1 milhão mesmo, senhor? Vai na Ele festa. jogador de futebol. Milho grande? Não, Um quero milhão. $1 milhão de reais. Ah, não, senhor. Eu já teria bem mais de $1 Senhor, milhão. vai ter $1 milhão uma só festa. quebrava o meu galho. Vai ter uma festa de milho, senhor. Ô, senhor, vai ter uma festa de milho, senhor. E eles vão estar sorteando 1 milhão. O professor falou que o pai dele é 10 semana. Ah. A gente viu a página 57, né? Permutação sem repetição. Página o quê, senhor? Tá na página 58. Hein? Kuma? 58. Elas entendem esses inimigos. Pessoal, essa questão aqui de permutação sem repetição, Voltei a falar comigo aqui. Isla, Isla. Não, não precisa gritar. É Isla. Isla Francine. Alguma coisa. Oitavo F aqui, você. Sala 8. Ah, é embaixo. Aqui embaixo. aqui embaixo, aqui é sala 9. Aqui é 9, professor. É isso que eu ia falar, eu tenho essa aluna, é que ela não é daqui. Aí você falou oitavo D, eu nem olhei.
Oitavo D é lá na sala 18. Oitavo E é na sala 9. Essa é na sala 8. Essa é a sala 9. Gente, eu vou ficar louca. Bem-vindo ao grupo. Desculpa, tá? Vou interromper 2 vezes. Não, imagina. Não, de boa. É de boa. Podia ter mais, né? Professor, eu quero no banheiro, se eu não sair lá da porta, eu Fica na porta também esperando. Você quer sabor? Ué, não copiou? Por que será que não copiou? Ou será que eu tô apertando errado? Permutação Pessoal, eu não vou entrar muito em detalhes de permutação simples, igual está aqui no livro, porque a gente já viu isso. Quando a gente fala de permutação, página 59. Dá uma direitada ali, alguém, eu acho que foi ela, bateu ali, puxou. Mas acho que dá para entender também, né? Dá pra entender muito bem, professor. Vamos lá. Pessoal, presta atenção. Os anagramas, aquele mais simples, já é uma permutação. Quando a gente fala de permutar um número, é pegar esse número e ir multiplicando pelo antecessor, até chegar no 1. Por exemplo, se for fazer a permutação de 5, a permutação de 5 é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso ajuda bastante caderno fechado. Abriu. Opa! Lembrou que tem aula. Só não lembrou de até agora ficar me enchendo o saco. Todas as vezes, boa parte das broncas era pra ele. Vamos lá. Pessoal, permutação então é isso. Tá? Permutar um número é isso. Esse tipo de exercício, ele não serve só para anagramas. Ele serve para situações mais diversas. Por exemplo, quantos alunos tem aqui? Nessa fileira? tô no meio também, ele conta. 6. 7, 8. 8? 3? 6, cara. É 6. 3. É 6. A gente vai embora. Tá. 7. Ok. Tirando a Larissa, 6. 6. De quantas formas eu poderia trocar esses alunos de lugar e fazer uma configuração diferente só nessa fileira com esses 6 alunos? 36, vê? Então, veja bem, eu tenho 6 carteiras, não tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos supor que fosse só 6 alunos. Ok? Então o que acontece? Na primeira carteira, eu teria 6 alunos para ser colocado. Na primeira carteira, levanta todo mundo. Um vai sentar aqui, eu escolho. Tem quantos? Ele já ia levantando. Se tem 6 alunos, eu teria 6 alunos para pôr ali. Vou pôr um dos 6. Um sentou ali. Quantos que sobrou para colocar nesse daqui? 5. 30. Te permutou 6. Se tem 6 lugares e tem 6 pessoas, eu vou permutar esses 6 alunos. Tá? Vai dar 720 essa conta. Oxi, como assim, senhor? É que a gente já fez em outros. Ah, é verdade, 720. Aqui daria 120. Nesse caso aqui, vai dar 720. Isso daqui, gente, é permutação. Ok? Então, assim, nós já fizemos essas atividades. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver que horas são, 6h30, vamos fazer 2 e 2. 4h30. Já vai bater o sino, senhor. Já bati. Página 59.
Jogo rápido. Ô, professor, tem gente que acha que comprou a passagem pra ficar de férias lá fora. Quem que tá lá fora? Faz tempo. Quem? Não é que isso vai no nome daquele, né? Ai, não. Acho que é. Quem? Eu quiser pai Coloca o nome, só coloca o nome. Tem mais duas. Outro, eu já passei um mês. Eu já passei um mês do Ah, paga a luz. Vamos lá, galera. As duas primeiras são relativamente fáceis. 5 minutos? Não, professor, coloca 10 aí, tá bom demais. 10 aí tá bom demais. 16? 8 minutos, 4 minutos para cada questão, tempo demais. A primeira tem que escrever todas. Vocês lembram que a gente fez com lua? Vocês lembram que a gente fez com lua? Ah, tá, entendi. Não, 1 e 2 só por enquanto, por favor. Por enquanto? Terminando essas duas que vocês quiserem fazer mais, é que terminando essas duas eu já vou corrigir. Pessoal, eu tô gravando, mas eu vou levantar a sala para ver quem tá fazendo ou não, tá? É o que a gente fez, só que em vez de você fazer com lua, você vai fazer na questão 1, né? Você vai fazer com ECO. Eco. Abre lá na página 59, lê o exercício, senão vocês vão ficar perguntando para mim as coisas que eu não estou explicando. Vamos lá, galera, respondendo. Sim. 1 e 2. Ficar aqui tentando de assunto aqui. É o azul daqui, ó. Esse daqui, ó. Né? Esse daqui o quê, ó? Vai logo, vamos lá. Jogo rápido. Para de falar em paz, caramba. Acabou lá no time. Coisa. Coisa feia. Tá gravando, Ao mesmo tempo. Tá. Sem comentário, só faz. tá gravando. Já sei. Assim. Deixa ligado. Sem pode deixar ligado, é melhor que você. Depois eu acho que eu for usar lá. Vou falar uma vez, hein? Mas tá difícil isso aí, hein? Se a gente não fazer nada, atrapalha de nada demais. Oh my god. Quanto tem? Tá, vou escrever a 6. Vai escrever a 6. Professor, né? Professor, nessa primeira aqui seria 6, né? São 6, mas quais são os 6? Tá, eu já fiz. Você tava falando, vou fazer igual eu fiz lá quando eu fiz lua. Eu já fiz. Escreve a 6. Coloca no canal E, C, O, E, O, C. Já fiz. Quantas são as legendas da palavra risco? Represente um deles que seja diferente da palavra original. A 2 é igual a original. Não. Entender, professor? Sim, na 1 sim, na 2 não. A na 2 é uma só, né? Que você tem que formar uma palavra que tenha sentido. Sentido? No português. Nem precisa fazer a conta, né? É bem fácil. Não, acho que precisa fazer a conta sim. A conta foi o que o Felipe falou. A conta dele estava certa. D6. Você faz assim, ó.
É mais fácil. Eu organizo, vai ficar mais fácil. Não ficar solto. E aí você se perde. A 6. A 2 é só uma palavra. Uma palavra que tenha sentido que não seja rico. Oi? Já deu hora, né? Já, senhor? Deixa eu dar uma olhadinha lá no Vou contar 3 minutos ainda. Deixa eu ver. Senhor, não tô conseguindo fazer. 3 minutos ainda, olha. Manda 3 minutos para ela ir embora. Não, 3 minutos para fazer a correção. A 2, você vai escrever a quantidade de anagramas e depois tem que achar uma palavra que tenha sentido no português. Eu só consegui encontrar uma. Também. De repente tem outras. É mais lógico. Tem que ter todas as letras. Sim. E uma só letra. Tem que ter 5 letras e uma letra de cada. Pode ser que tenha mais, tá, gente? Eu só consegui achar uma. Oi? Ainda não, espera aí. Eu tô calmo. Só tô perguntando, porque é rápido. Rápido? Sim. Tem que ser, né, senhor? Só vou copiar aqui, galera. Só pra quem tem. 3 vezes 4, 12, senhor? 3 vezes 4, 12, né? 2 vai 1. 3 vezes 2, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Senhor, na 13 existe 5.040 possibilidades de troca dessas pessoas. 5.040. Na 3. É 1 e a 2, cara. Ah, mas eu já aproveitei pra fazer Mas não é isso não. Hã? Eu também. Como assim, senhor? Não, tá certo. É isso mesmo. Toma! Super tá de uma. Eu só fiz a conta aqui, ó. Que nem você falou. Aqui, ó. Aí eu fiz a conta no caderno aqui, ó. Tá? Só fizeram, né, senhor? Sim. Essa aí é 2? Apaga a luz aí um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Dá pra enxergar aí? 6h38? Sim. Aqui? Vocês conseguem ver isso? 6h36, professor. Caraca, hein? É 6h38. Vai enxergar assim, não sei aonde. Eu nem daqui do lado eu consigo enxergar. Mas vamos lá. Represente a seguir todos os anagramas da palavra eco. Até foi o que eu falei para ela, pessoal. Quando for assim, organiza, ó. Começando com E. C-O, E, O-C. Beleza. Vamos começar com C. C-E-O. E-O. C-O-E. Começando com O. C. O-C. O-E-C. Fácil. É isso que é para fazer. Quando fala para representar, é isso. Eu fiz assim, não, né, professor? Mas eu fiz. Mas colocou a 6? Vamos lá.
Quantos são os anagramas da palavra ricos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Oxi. 5 vezes 4, Ah, eu errei. vezes 3, vezes Era 2, vezes 1. Dá 120, né? Bom, até aqui a gente já fez. Represente eu vou ter que escrever. 120? Não. Um deles que seja diferente da palavra original e que tenha sentido na língua portuguesa. Eu tô caçando uma ainda. Pois é, eu só achei Risco. essa aqui, Eu ó. achei risco. Ô, senhor, eu falei pra você. Eu falei pra você isso aí, senhor. O senhor. Qual a outra? Eu só achei essa, não sei se tem outra. Eu cacei outra e não consegui não, professor. Cores. Então, cores Por exemplo, E. seria com E, né? Cores. Aí não tem E. Então, bora ver. Eu tinha pensado em circo, Circo. só que é com S. Não é com S circo, né? Aí, cisco tem 2 S. Não tem um R. É difícil demais, filho. Vamos deixar só essa aqui mesmo? De primeiro eu vi. Vamos ver. Cirzo. Não dá. Circo com S não dá também. Corte. Core não dá. Criso. Cris existe? Existe criso? Não. Lindo de rir. Criso de rir. Nossa, aí você judiou de. Quem falou que existe? Aí a Lili. Olha a Lili. Que acha que ainda é né? Olha. O que é crise, professor? O que é criso? É um lugar Foi um gladiador e líder militar. Existe. Achamos outra para criso? Não, se existe, o Google tá falando, né? Deve Tá. ser verdade. Eu pesquisei como Se bem que aqui tem um substantivo masculino. É, criso de rir. Professor, pesquisei formas de escrever. Formas de escrever. Sei lá, não entendi não, mas vamos. Crise existe. Pessoal, 3 e a 4? A 3 é tranquilo, viu? Já fiz, senhor. Uma permutação simples. A 4, Já é mais... ó. A 3, as pessoas da foto, então é só contar as pessoas da foto. As pessoas da foto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As pessoas da foto a seguir se postaram lado a lado para saírem no enquadramento. Pensando nas outras possibilidades de elas se organizarem lado a lado, apenas alternando sua posição, a quantidade de possibilidades é. Então, se tem 7 pessoas, só permutar os 7. Na questão 4, Mas tá meio difícil, senhor. já vai ser mais complicado, tá? Aí vocês vão ter que entrar naquela questãozinha que eu falei pra vocês, que quando começa a contar a historinha, começa a ficar complicado. Ó, uma fila de banco, há 5 idosos. Idosos ficam na frente, né? Que devem ficar nas primeiras posições. E 6 pessoas não idosas que devem ficar após os idosos. De quantas determine a quantidade de maneiras diferentes de organizar a fila. Então o que você tem que fazer? Você vai permutar 5, os 5 da frente vai ser permutado. Você vai permutar os outros 6. Vai dar 2 resultados, uma permutação de 5 e uma permutação de 6. E aí você vai multiplicar essas duas permutações. Vou perguntar pelo texto. Por qual? Permutar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ah, agora eu entendi. Vezes a outra permutação. 6 vezes 5 vezes 4 Aí vezes o 3 vezes 2 vezes resultado 1. vai ser o que você vai juntar. Sim, você vai. Vezes. Vai dar assim. Vai dar bastante.
Já fez as 4? A 4? Eu fiz a 3. Vai rápido aí que tá acabando a bateria do meu celular, da minha... Até que hora você fazer? 5 minutinhos. É rápido. Não tem uma conta chata aí de vezes. Um pouquinho mais de 5 minutos aí. A primeira é se pegar o 120 da resposta anterior, da permutação de 6 e multiplicar por 7, né? 720 vezes 7. Fazendo raiz quadrada aqui, professor. Raiz quadrada? Aí sou burro, hein? Deixa eu ver se eu consigo copiar elas aqui. 6 vezes 20. Que horas são? 4h45. Tá quase, mas diz que falta meia hora ainda pra descarregar geral. Oxi, professor. Que foi? Alguma coisa errada aqui, senhor. Olha o que está contando aqui, ó. É isso mesmo, vamos ver só, vai dar um valor imenso. Multiplica os dois aí. Multiplicar? Sim, vezes o outro. Ah, é vezes, eu sou vezes. Eu fiz adição, é vezes. 0 vezes 0, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 7, 7. Oxi, nada a ver. Deixa eu fazer essa Vai quem vai jogar? Quem vai jogar? Olha, eu pegar essas papinhas, ó. Eu passei a 3. aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Já estão beijando na boca demais aí. Nada a ver. Ah, não foi na boca não, foi na bochecha. Tá. Vamos lá, pessoal. Presta atenção, vamos nós. Já passou 5 minutos, professor? Já. Aonde passou? Pessoal, silêncio. Então a primeira eu já havia lido, é a permutação de 7, né? Então vai ser 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Até aqui, ó, nós havíamos feito agora há pouco. Tinha dado 120, né? 120 não, 720. Não. Só multiplicar por 7. Pessoal, silêncio. 7 vezes... Aqui é que vocês aí, ninguém quer não. 7 vezes 0. 7 vezes 2. Vai 1. 7 vezes 7, 49, com 1, 50. 7 vezes 2, 4. É de alternativa, né? Aqui, ó. É a C. 8, 9. C de Cristo. Essa outra aqui, pessoal, ela já vai dar um pouquinho mais de trabalho. Havia lido para vocês, ó, as 5 idosas. Então a permutação de 5. Não tô entendendo nada desse trem aqui, filho. Espera aí que a gente já faz a conta. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vai dar 120, né? Depois tem 6 pessoas atrás. É 6
vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vai dar 720. Quanto que deu então? Qual que é a alternativa? Você que acertou? É porque depois que eu faço a conta, todo mundo acerta. Ele marcou a D. Nada a ver, É a letra Ele marcou de A de avião. Pessoal, presta atenção. Essa conta aqui é fácil de fazer. Ele marcou assim. Ignore esses dois zeros, coloque esses dois zeros no final. Então você vai fazer, ó, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, Apso é apso. 7 vezes 2, 14, vai 1, 7 vezes 1, 7, 7 com 1, 8, 8, 6, 4, só coloque esses dois zeros agora. Eu disse que era apso. Ô, professor, olha aqui, ó. Agora todo mundo sabia. Puxa vida. Olha. Isso aqui, ó, é 0 vezes 0, 0, 0, 0, aí, ó, 240 mais, aqui, ó, somando assim, mas deu do mesmo jeito errado, assim, não sei como. Você já fala que essa letra